É isso aí, Rafa. Bom, pessoal, então vamos lá. Primeira pauta do dia, a gente vai falar sobre a questão da eleição, uma coisa que vai ser muito importante esse ano, vai acontecer agora, em fevereiro, que são as eleições para decidir quem vai presidir a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E aí você vai falar, pô, por que é tão importante? Porque é no Congresso Nacional que muitas coisas ligadas a questões econômicas, as questões sociais, as questões da educação, da saúde, do nosso dia a dia são decididos. Né? A gente já viu que há uma polarização na Câmara dos Deputados entre duas frentes. De um lado, o candidato do Rodrigo Maia, que é o Baleia Rossi, e do outro lado, o candidato do governo do Jair Bolsonaro, que é o Arthur Lira. Né? Arthur Lira, que é presidente do PP, Partido Progressista, e Baleia Rossi, que é presidente do MDB, que todo mundo já conhece, que é o antigo PMDB. Né? O Baleia Rossi ele saiu um pouco atrás nessa corrida porque o Arthur Lira ele não perdeu tempo, ele logo lançou sua candidatura e começou a correr atrás dos votos na base, deputado por deputado. O Baleia Rossi e o Rodrigo Maia preferiram usar uma estratégia diferente, de buscar o apoio direto nos diretórios de cada partido. Né? E aí tinha um fiel da balança, que a gente já tinha falado aqui nesse programa, que eram os partidos de esquerda. E demorou um pouquinho, porque o principal partido com a maior bancada, que é o PT, foi o último a dar a sua resposta. Né? Foi o último a dar o seu parecer. Mas ele conseguiu, por fim, o Baleia Rossi conseguiu, pelo menos de forma oficial e discricionária, o apoio desses partidos de esquerda. E assim, se a gente fosse falar em termos de números, teoricamente, o Baleia Rossi, se todos os caras desses partidos, os deputados desse partido votarem nele, ele estaria eleito. Mas não dá para ter certeza, porque a gente sabe que há dissidência dentro tanto dos partidos de esquerda como do partido de direita. E aí, com base nisso, Rafael, eu queria aí que você me falasse o que você espera desse jogo que a gente vai ter que enfrentar. A gente vai ter que observar, desculpa. Então, atenção para esse jogo político, né? Ou para o que esse cenário chama atenção para nós? A gente está na base um pouco. Tudo tem passado por uma série de incertezas. Infelizmente, essa dança das cadeiras provoca em nós, nesse sistema que a gente tem, Senado e Câmara, às vezes eu falo isso. A gente pensa que as decisões de Brasília chegam na padaria, por exemplo, não chegam na condução, não chegam na nossa capacidade de levantar e buscar uma oportunidade de emprego. Chegam sim. E aí, na medida que essas decisões, ou que essa dança das cadeiras, ou as escolhas políticas lá em Brasília não se acertam, as incertezas para 2021 permanecem mais fortes ainda. Então, o que tem sido colocado para chamar Marcelo para discutir também, e Fábio, porque olha só, é preciso sempre fazer a composição de novos quadros para gerar uma continuidade ou continuismo. Continuismo, a população está cansada. A gente está sabendo tomar partido por algo que aquilo já não nos agrada mais. Não existe mais, entre aspas, aí, a condução de um gado. O gado está muito esperto e, em algum grau, desperto. Então, esse quadro político aí de incerteza vai gerar alguma coisa já, não falando de grandes metrópoles, não. Já existe algum senso de falta ou de reação ao quadro Bolsonaro enquanto primeiro mandatário do país. Essa dança das cadeiras só reitera essa instabilidade, assim, o que provoca em nós algumas reações. Isso é o que, para mim, chama mais atenção. A população brasileira está começando a se revoltar, no sentido de voltar novamente, para aquilo que ela não quer mais. Ela sabe que aquela cadeira que ela sentou em algum momento, ela não quer mais estar. E a incerteza política no cameral que nós temos tem trazido isso. Embora, esse classe média que mantém Bolsonaro como ícone e que mantém o que efetivamente a estrutura do Senado e da Câmara tem feito. E aí a gente pensar junto. Mas nesse processo todo que você está colocando, dessa base que ele ainda possui,
Eu vou falar de uma forma bem pessoal. Eu Sim. conheço várias pessoas que foram nele como uma espécie de voto da revolta, Sim, voto sim, sim. da salvação, e É. essas pessoas, na verdade, encontraram uma fotografia diferente, sabe? Muitos não admitem de maneira pública, mas Sim, sim, perceberam sim, que sim. o caminho não era esse. E, Passou a na ser verdade, vergonhoso, você acha, não? não sei, é engraçado isso. Porque Tá eu sou da caindo primeira... também? Eu acho que também cai, né? Tá igual. Não sei. Eu queria gostar de futebol, um dia eu vou gostar ainda. Mas eu acho que tá igual o caso Bolsonaro e estrutura bicameral. Mas nesse processo todo, isso daí tá parecendo aquela eleição do Collor, né? Eu sou da geração que votou no Lula, né, naquela primeira eleição e tudo mais. Na verdade, eu votei no Brizola, depois veio o Lula, aquela coisa toda. E depois o Collor ganhou e fez aquela presepada toda, usando uma expressão aí da época dos nossos avós, né? E depois votou nele. É interessante esse processo. Você perguntava para as pessoas, ninguém havia votado no Collor, né? Eu vejo um pouco disso em muitas pessoas, principalmente aqueles mais esclarecidos. Ainda existe alguns que estão ali agarrados como se fosse numa cola epóxi, né, ou algo semelhante. Mas é isso, eu não quero me alongar muito nesse sentido, não. Marcelo, segue com a gente. E você, meu querido, o que você tem para dizer para a gente? Tu tá mutado. Ele tá falando no mudo, É porque tirar o mudo. Fala com a gente, só não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Isso, vem. Vem. Uma elegância absurda, como sempre, rapaz. Eu acho isso maravilhoso. Uma elegância, cara. Fazer esse contraste legal aqui, cada um com a sua. É de uma elegância keynesiana. São seus olhos. Já falei. Mas olha só. Deixa ele falar, gente, pelo amor de Deus. A reflexão do Rafael, do início, me fez lembrar as diversas composições que as eleições municipais recentes nos apresentaram, né? Veja, essa capacidade de realizar atitudes pragmáticas em momentos de eleição é uma coisa que, talvez por falta de outra expressão, eu vou chamar de fantástica nesse ambiente político brasileiro. Veja, são 11 partidos no momento apoiando o Baleia Rossi. Entre eles, o PT, que na última votação, agora segunda-feira, né? Dia 4, né? Não sei se foi segunda. Foi. Por sim, 27 votos a 23. Exato. 27 votos a 23. E o outro partido, que não está completo, mas também parte, o PSL. Né? Então, nós temos do PT ao PSL, né? Com o PSB, MDB, DEM, PDT, se organizaram num grande bloco para dizer basta de Bolsonaro. Então, o recado que está sendo enviado, que, aliás, é o título da dessa frente, né? É Câmara Livre e Democracia Viva. Na hora que chapa bacana, né? Democracia viva para quem, né? Fantástico. Exato. Fantástico. Mas é uma coisa interessante, cada um na sua, né, como se diz, o Fábio, nesse estilo, tô quase indo dormir, o Botafogo, né? São coisas representativas, mas, que algumas vezes estiloso, tal como nós aqui. Mas o PT deixou claro uma coisa. O PT deixou claro que o que está em jogo nessa aliança, pragmaticamente, é justamente a eleição da mesa diretora. Né? E aí é justamente na mesa diretora em que as cartas serão ali lançadas para possivelmente recuperar aí um dos 30 pedidos de impeachment que estavam à mesa do Maia, coisa do tipo, mas enfim. Mas é um recado interessante. Por enquanto, nós temos, a Câmara tem, não eu, nem vocês, nem nós,
mas a Câmara tem 4 candidatos. A Lei do Baleia tem o Arthur Lira, que é o candidato oficial do governo, o candidato do presidente Bolsonaro. O Capitão Augusto, que é do PL de São Paulo. Sim. E o André Janones também, que é do Avante de Minas Gerais, e ainda poderão aparecer outros por aí. Né? Nada definido, é claro, como em qualquer eleição, mas uma coisa que já está flutuando por aí é o fato que essa divisão do PT, né, a divisão do PSL e o MDB, que já é dividido desde a sua natureza, né, não define qual é o candidato. De fato. Muito bem. Esse assento. Exatamente. É isso aí, Marcelo. É isso aí. O que a gente foi bom o Marcelo ter tocado nesse ponto aí, que ele foi muito bem da questão do PT, porque assim, o que os partidos de esquerda fizeram com Baleia Rossi, que eu achei interessante, foi fazer ele assinar uma série de compromissos. Né? Entre esses compromissos, e o PT ainda fez ele assinar um, entre ele e o PT, não bastou o que ele assinou no conjunto de partidos, estão alguns pontos interessantes que serão tocados aqui, como a volta do auxílio emergencial, que o PT pleiteia e os partidos de esquerda também, o aumento do Bolsa Família, paralisação das privatizações. Né? Tem algumas pautas que eu vejo, assim, de uma certa maneira, eu acho que a esquerda, a gente não deixa de ter um ganho à medida que a esquerda, ela, mesmo que de forma pragmática, ela tenha se unido, né, para tentar falar, olha, nós temos peso, vocês precisam da gente. Não é virar as costas para a gente, não. E olha que, pela primeira vez, a gente viu, assim, o PT foi muito cortejado pelo Baleia Rossi. Ele quase ele quase ficou mesmo lá, olha, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, agora, como o Marcelo falou, há uns rachas dentro dos partidos, não tem nada definido. Agora, que com certeza a vida do Jair Bolsonaro, se o Baleia Rossi ganhar, vai ser uma vida um pouquinho mais complicada. Não estou aqui dizendo que não vão ter aprovação das pautas que o Guedes quer, porque isso daí eu acho que está acima. As articulações, né, Euler? As articulações, o que está posto para a elite está posto para a elite. Eu acho que isso não vai mudar, mas a gente tem a chance de que tenha menos destruições, menos, digamos assim... Você acha que ergue a muralha um pouco, né? A muralha ergue um pouco, né? Você consegue uma certa proteção, um mínimo de proteção. Né? Eu acho que... né? Muda a altura do sarrafo. Por aí. O sarrafo aumentou, isso. Por aí.